E um problema que eu acho que é extremamente grave, assim, extremamente grave, aí é o uso, por exemplo, de videogames violentos. Ah, sim. Eu já estava esquecendo da gente falar disso. Beleza. Então, assim, a rede social já é um enorme problema, né? E quando você vai para... Assim, o videogame é uma tecnologia fabulosa, né? Então, assim, a gente precisa usar essa tecnologia para desenvolver a sociedade. Então, seja para aprendizado, seja... Imagina, aprender com realidade virtual sobre astronomia, sobre física, sobre matemática. Isso é fantástico, né? Mas a realidade é que a gente, em vez de a gente ter esses videogames para isso, né, a gente tem videogames que tem como base o comportamento violento. Uhum. E aí, assim, as pessoas jogam videogame como se ele fosse inócuo, né? E crianças jogam esses videogames. Sendo que vamos voltar um pouquinho e pensar assim, poxa, eu quero que meu filho aprenda tênis. O que eu vou fazer para meu filho aprender tênis? Eu vou colocar ele numa aula de tênis, vou chamar ele para assistir partidas de tênis, vou conversar sobre tênis, não é isso? Vou fazer vivências e vou fazer ele treinar comportamentos que deem a ele, né, aquela habilidade específica. Se você para pensar que a pessoa está praticando um jogo em que o final daquilo dali é matar um monte de gente, espancar, bater, matar o socorrista, você está treinando comportamento antissocial e violento. Não tem outra coisa que explique. Uhum. Né? E isso, se você para pensar que são crianças muito novas, né, abaixo de 10 anos, há pessoas que falam, olha, abaixo dos 10 anos, a criança ainda tem muita dificuldade em separar o que é realidade do que é ficção. Uhum. Né? Então, tem os fantasmas, tem aquela coisa toda. Então, você está expondo essa criança à construção de um mundo que é um mundo violento, é um mundo agressivo. Então, ela está ganhando um repertório de comportamentos que é violento. Uhum. Então, assim, eu estou aprendendo como padrão de comportamento em sociedade um comportamento violento. Uhum. E, muitas vezes, um comportamento, inclusive, que é contra determinados grupos sociais. Né? Isso causa mais intolerância ainda. Então, por exemplo, né, nesses jogos todos, você tem armas. Armas não tem outra explicação. Uma arma existe para matar. Assim, não conheço outro uso para uma Sim. arma que não seja isso. Uhum. Só que nos jogos ela ganha outra conotação, ela vira prêmio. Caramba, é verdade. Entendeu? Inclusive as crianças pagam para ter as armas. Eu nem sabia disso, isso é surreal. Então, assim, você está modificando o significado de uma coisa que é altamente prejudicial. Sim. E a gente permite que as crianças usem esse tipo de tecnologia sem pensar sobre isso. E é muito difícil, assim, e os pais ficam, né, numa situação muito difícil porque todo mundo joga, só meu filho, se ele não jogar, ele vai ser excluído. Você conhece essa realidade? Conheço. E aí, isso é muito... Aí eu já ouvi de uma pessoa falando assim, poxa, mas tem um atenuante. Meu filho joga, eles fazem conferência entre os colegas, cada um na sua casa, né, eles estão jogando em grupo, então Sim. tem o componente pró-social. Eu falei, pior ainda. Por quê? Normalmente somos os nós contra eles. E os amiguinhos são todos da mesma bolha. Sim. Né? Então, assim, a gente está fomentando comportamentos altamente antissociais, de intolerância, né, de formação de bolhas, e atingindo crianças muito jovens. Então, assim, isso é altamente preocupante. O que a literatura aponta em termos de prejuízos? Ótimo você me perguntar isso, porque normalmente as pessoas falam assim, eu já ouvi de várias pessoas, inclusive pessoas muito queridas, falando assim, nossa, seu irmão jogou a vida inteira. Sempre tem isso. E ele nunca matou ninguém, né? Uhum. Só que o que acontece? Existem pesquisadores dessa área que estão há décadas estudando os efeitos, não só dos videogames, da mídia violenta. Da mídia. Tá? Todas elas têm efeito deletério. Ponto.
Então, assim, existe um livro, Media Violence and Children, que é de 2 pesquisadores que são dessa área, que tem assim... E todo o livro não é de achômetro, são de artigos científicos, tá? Então, não é porque ele acha... Não, são artigos científicos. Vou colocar na descrição do vídeo ou do Boa. episódio. Parece que já até anotou ali. É ótimo, esse livro é fantástico. É uma pena que ainda não está traduzido para o português, então precisa ser traduzido. Então, cada capítulo, ele destrói um dos mitos. Então, assim, a pessoa que joga videogame fica mais violenta é porque ela já era mais violenta antes. Não é. Então, você controla, faz os testes e vê que não é. É porque o videogame violento ele é mais emocionante. Não. Aí eles constroem videogames, pegam videogames com o mesmo nível de alerta, de ativação corporal e tal, e veem que não é isso que explica. Então, assim, Andrei, se você pegar todas essas críticas, você vai ver que, no final das contas, os trabalhos sérios, porque tem trabalhos nessa era que não são sérios, tá? Então, isso sempre acontece. E você tem... Todos eles mostram que jogar videogames violentos reduz o comportamento pró-social, reduz a empatia e aumenta o comportamento agressivo, os pensamentos agressivos, uma série de coisas. Tá? Então, isso, inclusive, está mostrado com meta-análise, com milhares de participantes, em que você mostra que realmente você tem um efeito deletério para qualquer pessoa. E aí, na introdução desse livro, é muito legal, porque eles comparam o uso do videogame violento com o tabaco, o uso do tabaco. Se você pegar uma pessoa super saudável, que só come comida orgânica, que se exercita, que não tem hipertensão, não tem nada, e ela fuma, ela vai ter prejuízo de saúde. Os prejuízos talvez sejam diferentes daquela pessoa que é hipertensa, obesa, sedentária e fuma, né? É diferente? Deixa de ser deletério? Não deixa de ser deletério, né? E outra coisa que eu acho extremamente importante, eles falam, olha, as pessoas costumam falar que a mídia violenta, de modo geral, ela não vai fazer com que todo mundo vire serial killers. Não vai. Mas para cada evento de violência extrema, você tem milhares de atos de agressividade verbal, de xenofobia, enfim, de ataque contra as mulheres. Feminicídio, que aí é grave, né? Mas você tem uma série de ações antissociais. Né? Então, se a gente... Microações pipocando no meio da sociedade que a gente talvez nem tome conhecimento. Sim, não de foi diferentes mídia, níveis. Aí tem o cara que acha que pode bater no mendigo, que pode fazer determinada coisa, porque aquela pessoa, né? Você despersonifica, aquilo não é uma pessoa, né? Então, assim, é preciso a gente pensar sobre isso. Então, minimamente, assim, se você quer o bem do seu filho, o que você quer oferecer para ele? Né? Eu quero oferecer para um planeta uma pessoa pró-social, colaborativa, que vai ajudar, né? Que vai crescer junto com os outros, que vai ser feliz. Se eu quero isso, eu vou treinar essa pessoa a ser violenta? Assim, não faz sentido. Né? Então, acho que a gente tem que pensar muito sobre isso. Né? E discutir em podcasts e ler em livros. Muitos. Por isso que a gente está aqui, né?